E nos envolva sempre com a sua santa paz. Para mim é uma grata satisfação, como sempre, e me alegro muito de ver esse salão cheio de pessoas desejosas a vir aqui para ouvir a mensagem de Jesus. E imagino o quanto de trabalho espiritual também não vem sendo realizado nessa casa, porque onde quer que nós formos, nós nunca estamos sozinhos. E aguça a nossa curiosidade em entender por que nós temos convivido tão mal com a nossa própria solidão. Se o Espiritismo, ao matar a morte, nos mostra que nós somos espíritos imortais, e onde quer que a gente vá, nós estamos conectados, sintonizados pelas vibrações do pensamento, com outras mentes encarnadas e desencarnadas, que irradiam psiquicamente as suas emoções e os seus sentimentos como nós. Por que que ainda é tão desagradável, difícil, mesmo com um ambiente e uma sociedade tão interconectada pelas redes sociais, pelas mídias? Por que que isso tem sido tão perturbador? Porque mesmo repletos das riquezas divinas, porque dentro de nós há uma luz que é quem nós somos, porque mesmo assim nós nos sentimos tão obscuros e por vezes experimentamos como se dentro de nós não houvesse mais nada, nenhum sentido para a vida, e o vazio existencial toma conta e se apossa das nossas existências. No capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, eu encontrei uma questão elaborada por Allan Kardec, que eu acho que é muito pertinente para a gente explicar isso. Kardec vai perguntar o que dizer de um homem que arrisca a sua vida para salvar a de outra pessoa que está em perigo, mesmo sabendo que a morte é uma realidade e que ela irá acontecer. Kardec pergunta se é possível interpretar que o homem está praticando um ato de suicídio. Quem responde a esse questionamento de Kardec é o espírito São Luís. E ele começa dizendo o seguinte: não pode haver suicídio quando a intenção não é procurar a morte, mas salvar a vida. Não pode haver suicídio quando, para mim, é mais importante do que manter a minha própria existência, do que me manter a salvo e em segurança, do que doar-me com devotamento e abnegação para salvar o outro que está prestes a adoecer, morrer ou passar por uma situação bastante perigosa. E São Luís vai dizer ainda: e quem é que pode ter certeza absoluta da morte, se é Deus o doador da vida? E eu me lembrei de Jesus. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, ou por amor ao mim, salvá-la-á. Essa é a situação que nós vivemos odiernamente. A nossa fortaleza, por muito tempo, foi colocada para longe de nós, seja nos ídolos, nos modelos que nós idolatramos, seja na fortaleza material que nós gastamos a nossa vida para aquinhoar esses bens, para nos deixar numa situação mais confortável para os nossos filhos, para nós mesmos e para a nossa família. Veja, buscar fortalezas outras externas não significa que nós não tenhamos boas intenções, mas muitas vezes nós outorgamos ao outro, a que está fora de nós, uma responsabilidade e uma autonomia que é nossa, e nos tornamos conscientemente dependentes. Quando a nossa verdadeira fortaleza deveria estar calcada nas nossas convicções éticas, no nosso ideal de vida, naquilo que nós deveríamos depositar todas as nossas esperanças, e que quase sempre
para levar a uma sensação de pacificação dos nossos sentimentos e das nossas emoções, não é nada do que os nossos olhos conseguem ver. O essencial é invisível aos olhos, já dizia um escritor muito famoso. Isso porque a nossa fortaleza moral esquecida seria suficiente para nos deixar repletos do Espírito Santo, para nos deixar repletos desse amor divino que dessedenta a nossa sede, das nossas dúvidas, das nossas inquietações, a nossa fome de justiça, o nosso desejo de termos todas as situações com as quais nós não concordamos reparadas e o desejo que nós temos de Deus satisfazer todas as nossas necessidades. E São Luís, ainda respondendo a Allan Kardec, vai dizer: muitas vezes essa é uma prova de resignação. Você é colocado diante do momento de testemunhar a nossa fé. E nós, com muita facilidade, nos envolvemos, ficamos emocionados com a mensagem evangélica, o que notadamente é um sinal de evolução. Por vezes passamos rudes por ela, insensíveis, não nos suscitava nenhum tipo de emoção. E se hoje vimos a esse salão para estar mais próximos da mensagem de Jesus, e se esse é o nosso desejo, porque sentimos que saímos daqui mais consolados, isso diz da nossa maturidade espiritual. Mas isso não é o suficiente, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E é por isso que o questionamento de Kardec é tão atual. Porque não basta que o Evangelho esteja na minha cabeça, é necessário que ele desça até o meu coração e que eu me desdobre nas minhas ações, no meu comportamento, comprovando o Evangelho que eu digo amar. Se eu acredito que a minha vida é eterna e que eu viverei de formas diferentes em outros mundos, em outros planos, mesmo que este meu corpo se corrompa, eu sou capaz de abdicar das minhas próprias necessidades e das minhas experiências neste corpo físico de agora para dar a minha vida por amor ao meu semelhante. E como São Luís vai dizer, quem pode garantir que no momento crítico, que no momento final, a bala não será desviada ou o risco não será dado até as vias de fato da morte? Quantos casos de alguém que muitas vezes está diante de um tiroteio e um objeto simples, às vezes um celular ou uma moeda, livra de que aquele ferimento se torne mortal? Que pode levar, por exemplo, à desistência do homicida de aniquilar a sua própria vida. Essa é uma prova de resignação. Agora, guardadas as proporções, as devidas distâncias, se nós compararmos esse caso extremo de dar a vida no lugar de alguém com as nossas experiências diárias, nós também não podemos concluir que muitas vezes as nossas provas também não são provas de resignação? Será que os desafios que nós temos cotidianos dentro da nossa família, de suportar conviver com alguém que não compreende o nosso desejo, de alguém que não compreende o nosso afeto, o não, que muitas vezes é desagradável, mas nós precisamos dizer nas relações, por exemplo, de educação aos nossos filhos? Será que conviver com pessoas que não nos suscitam amor, mas com as quais nós viemos pelos laços consanguíneos, será que todas essas também não são provas de resignação? A dor é uma mestra, vai dizer Emmanuel. Ela nos mostra aquilo que nós ainda precisamos evoluir e melhorar nas nossas experiências. E é no contato com o outro, muitas vezes, que nós estamos em contato direto com essa dor. Jesus é um exemplo célebre disso. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. E quantas vezes aquele que mete a mão no prato conosco, com quem nós convivemos diariamente, somos surpreendidos, pegos por uma atitude às vezes impensada, às vezes que a outra pessoa venha a se arrepender para nos estimular
ao exercício de perdão, porque se não fôssemos magoados, não teríamos esse tipo de experiência. Para medir o nosso grau de perseverança em manter os relacionamentos, num tempo quando fluidez dos relacionamentos é coisa comum e normalizada na nossa sociedade. Mas quando a gente lembra de Jesus, a gente vê alguém que ia de encontro, na contramão do que aquilo que era normalizado pela sociedade da sua época, a começar pela alimentação. Considerada pelos judeus como uma atitude de comunhão com o próprio Deus, uma ação sagrada, repleta de rituais exteriores de limpeza, e que não conseguia compartilhar aquele momento com alguém que fosse considerado impuro, até na seleção dos alimentos. Jesus vem, judeu, e quebra esse tipo de rigor, quebra esse rito externo, dizendo que não é impuro o que entra pela boca, mas sim o que sai dela, porque vem do coração. É por isso, meus amigos, que esse grande vazio existencial é a explicação para muitos dos sintomas que a gente vê na nossa sociedade. E sintomas aqui me refiro no sentido psicológico, como Joana de Ângeles traz nessa obra maravilhosa, Conflitos Existenciais. Sintoma como um sinal de sofrimento psíquico, como um desdobramento dessas emoções mal equacionadas que invariavelmente todos nós passamos, necessitando do nosso olhar, necessitando do nosso cuidado, do nosso acolhimento, não da nossa negação. Num tempo tão controverso, em que a gente vê, pela sociedade individualista, uma tentativa desenfreada de afastar-nos dos nossos semelhantes. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia a não ter cuidados de higiene, nem cuidados com o nosso próprio corpo. O nosso corpo é instrumento santo, dado, emprestado por Deus para as experiências que nós temos. Mas acima do corpo, que nós tememos tanto que alguém nos roube e nos mate, por que nós não estamos olhando para a nossa vida espiritual? Se nós estamos com tanta sofreguidão, avançando, por exemplo, em compulsões alimentares para tentar aplacar um vazio imenso que sentimos, por que não abastecemos esse vazio com essa água viva que promana do Evangelho, a fim de nos sentirmos saciados? E nenhum de nós conseguirá lograr nada disso afastando-se uns dos outros. Ao invés de construir muros, precisamos construir pontes, coração a coração. Embora a convivência seja dolorosa, difícil e nos coloque de frente com as sombras que tentamos escamotear, é apenas defrontando-se a elas que nós conseguiremos a tão sonhada evolução espiritual. E com a evolução espiritual, termos acesso a experiências mais saudáveis, mais prazerosas do que aquelas que nós estamos tendo neste momento. No Evangelho de Mateus, no fim do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Eu fico impressionada como Jesus entende de engenharia, porque nessa época ele já deu a definição de alicerces, fundações. Os engenheiros civis vão me entender. Os alicerces são justamente esses pontos de fixação muito profundos que visam ir amenizando as cargas estruturais até as profundezas do solo. Jesus aqui faz uma analogia impressionante com o nosso funcionamento psíquico. As cargas que nós temos que sustentar nas nossas atividades cotidianas, problemas de trabalho, problema dentro de casa, o menino que não quer estudar, a esposa ou o esposo que cobra a nossa presença e a gente não está muito afim,
a necessidade de estar nos convites sociais, o trabalho no centro. Tudo isso vai sobrecarregando-nos de responsabilidades. E o que é que faz a gente suportar todas essas dores, todas essas aflições? O nosso alicerce. Mas se a nossa fortaleza tiver sido montada sobre areia movediça, das coisas materiais que os ladrões roubam, que as ventanias levam, ventania aqui num sentido simbólico. Quantas vezes nós temos verdadeiras fortunas que são dilapidadas pela negligência dos nossos familiares ou até dos nossos herdeiros? Quantas vezes dormimos ricos e acordamos, seja por uma movimentação impensada na Bolsa de Valores, seja porque a economia está passando por uma grande recessão, pobres de Jó. A vida no mundo material é marcada por vicissitudes, e isso não é castigo divino, isso não é punição, isso tem um motivo muito claro, muito lógico e muito justo, é nos preparar para como reagir melhor frente às adversidades. São os testes necessários que nós temos para desenvolver as habilidades e competências necessárias para que possamos ver e entrar no reino dos céus. Todas essas são formas para que a gente possa renascer não apenas pela carne, como já viemos, mas renascer pelo Espírito, renovar os nossos ideais, aquilo em que nós acreditamos e onde nós depositamos a nossa confiança. E aqui Jesus não está falando para aqueles que desconhecem a sua mensagem. Ele está falando para nós, que conhecemos a lei de Moisés, os profetas do Velho Testamento, e que conhecemos o seu evangelho, além da codificação espírita que veio tempos depois. Nós temos todos os elementos para construir este alicerce. Basta a nossa atividade. Basta arregaçar as mangas para se colocar ao trabalho. Mas o trabalho exigirá de nós suor, cansaço, e é por isso que às vezes dá vontade de largar tudo e desistir. Achamos que não vamos suportar. Mas entenda, a nossa força não vem de nós. Já dizia Paulo de Tarso na obra Paulo Estevão: eu de mim mesmo não sou nada. A nossa força vem do Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados à semelhança do amor. Então nós precisamos entender e viver de uma vez por todas pelo amor. A regra de ouro que Jesus coloca no Sermão da Montanha, tão pouco praticada ainda hoje por nós. Não façais aos outros aquilo que não quereris que os outros fizessem para vós. Façai ao contrário o que gostaria que lhe fizessem. Se estivéssemos vivendo isso, já seria tão menor a carga que nós precisamos carregar. Se nós vivêssemos conforme a eternidade que já estamos cansados de estudar, seria tão mais fácil lidar com a morte. Seria tão mais fácil o esforço de recomeçar. Mas nós ainda temos tempo para aprender. Nós estamos aqui para isso. Precisaremos retornar, é verdade, para casa. Não sabemos quando. Ainda temos tempo. Por isso, é importante que nós possamos fazer esse trabalho agora. E Jesus, no Sermão da Montanha, completa esse trecho dizendo: por outro lado, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos contra aquela casa e desmoronou, e foi grande a sua ruína. Quanto não deve ser desesperador ver uma casa construída com tanto esforço ruir, como se fosse areia derretendo
ao sabor de uma água que é jogada por cima, como um castelo de cartas que se desfaz. Todo o nosso esforço poderá ser louvável se antes buscarmos construir essa nossa casa na fortaleza que Jesus tem a nos oferecer através dessa fé que precisa ser desdobrada em obras. E Joana de Ângeles, nessa obra, Conflitos Existenciais, vai dizer no capítulo que nos serve de tema: vitimado em si mesmo, o indivíduo preocupa-se em ser espelho que reflete outras pessoas, outras opiniões, seus aplausos e suas desmedidas ambições. É tão grande o desconhecimento de nós mesmos que, perdidos, às vezes seguimos insensatos, cegos, guiando outros cegos na linguagem de Jesus. Quando na verdade temos esse modelo divino que pode e deve nos servir de guia para que tenhamos uma vida muito mais agradável, mas as ações que ele nos promove, todas elas, nos tiram definitivamente da nossa zona de conforto. E nem sempre isso é agradável. Para essa sociedade hedonista que cultua os prazeres é loucura. E o próprio apóstolo Paulo disse isso em suas epístolas. Mas para nós que conhecemos o poder de Deus é a nossa salvação. É por isso que Joana de Ângeles, investigando a psicogênese do vazio existencial, vai dizer: é a perda de sentido. A nossa vida não tendo mais nenhuma consequência ou repercussão após essa existência, as vicissitudes ficam sem explicação. E eu me sinto tão constrangida e apenada de mim mesma, vitimada contra mim mesma, por uma vida difícil e tão cheia de dissabores, que sofrer se torna algo insuportável. E é por isso que nós temos visto as taxas alarmantes de transtornos psicológicos, psiquiátricos e, sobretudo, de suicídio. Mas, perante essa debilidade das nossas forças morais, perante a indisciplina de, por muitas vezes, não querer resignar-se perante as provas, porque amor é exercício da inteligência antes de tudo. Por mais que o amor seja o sentimento mais excelso, eu preciso decidir amar. É por isso que mesmo em situações difíceis, convivendo com pessoas com as quais eu não tenho afinidade, eu posso decidir amar e assim decidir permanecer nos vínculos e nas conjunturas que Deus me colocou. Porque Deus não erra de endereço e coloca-nos exatamente aonde nós precisamos para desenvolver as capacidades que ainda vamos necessitar para enfrentar os desafios da vida com mais desassombro e com mais segurança. E aí nós poderíamos perguntar: qual o sentido de viver? Para cada um de nós, o conceito de felicidade será muito particular. E é por isso que não dá para estabelecer em modelos externos aquilo que eu vou fazer da minha vida, mas deve ser uma reflexão íntima, fruto do recolhimento, fruto da reflexão dos meus pensamentos e das minhas emoções, de uma análise interior, na qual eu me coloco em contato com o que há de mais profundo dentro do meu ser, sem medo. Embora haja o receio muito natural de se perceber ainda tão imperfeito, nós não precisamos nos flagiciar nem nos culpar, porque a gente ainda se flagecia. Na Idade Média nós vimos os santos tão adoráveis, tão admiráveis, flagiciando os seus próprios corpos. Hoje, embora raras vezes nós tenhamos essas ocorrências de automutilação e de flagício na própria carne, nós utilizamos os martírios psicológicos com muita frequência. O sentimento de culpa, de remorso pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, nos colocando em papéis em que assumimos para nós
a responsabilidade por como o outro tem que se proceder. E muitas vezes nos perguntamos, perante uma morte inesperada de um parente muito amado, o que eu poderia ter feito ou o que eu falhei em fazer para salvá-lo de cometer esse ato. Provavelmente pouca coisa, porque cada um de nós tem esse poder de decidir, esse livre-arbítrio para buscar aquilo que nos repleta, aquilo que nos preenche. E é essa proposta que Jesus vem nos ensinar há mais de 2000 anos. Se a mensagem de Jesus não promovesse tanta identificação com a situação e com os males que nos afligem hoje, provavelmente nós não nos sensibilizaríamos até hoje. E essa mensagem teria se perdido ao longo dos tempos. Mas nós precisamos ter coragem para defrontar essas sombras espessas do nosso passado com o ânimo resoluto para continuar seguindo em frente. Porque nenhum dos 12 apóstolos que foram escolhidos pessoalmente por ele eram perfeitos. E, no entanto, ele os acolhe todos, os recebe com aquele coração piedoso e amoroso característico de Jesus e dá-lhes a oportunidade pelo trabalho para que eles se melhorassem ao longo dos tempos. Jesus é tão interessante porque ele, em um determinado momento, se afasta, exatamente como um bom mestre faz. Dá o exemplo, dá a lição, faz, colocando-se como um modelo vivo, e em um determinado momento ele decide partir fisicamente, mas ressurgindo em sua glória e permanecendo ao lado deles e ao nosso lado até hoje. Mas talvez, se a existência física de Jesus fosse prolongada, será que nós também não estimaríamos nele uma espécie de bengala psicológica para não fazer do nosso esforço o trabalho indispensável para a nossa evolução? Ele, como ninguém, entendia em profundidade o psiquismo humano. E por isso, resguardados na confiança de que ele até hoje nos vê e nos ampara, nós precisamos seguir, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque mesmo entre nós espíritas, ainda há aqueles que dormimos para os chamados do Senhor. Aqueles que se esquecem, que não cai uma folha de uma árvore sequer sem a aquiescência do alto. Mas a busca precisa ser interna. Ele nunca foi um mestre de violências, que colocou a sua vontade acima de todas as consequências. Ele sempre fazia convites. Vem e segue-me. Quem quiser vir, que venha após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vencer, pescador de homens, para nos mobilizar para essa grande tarefa. Zygmunt Bauman, como ninguém, consegue falar dessa fluidez das nossas relações e faz uma crítica muito interessante no livro Vida para Consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, o quanto o vazio existencial nos oferece essa ânsia de aplacar a nossa dor com qualquer coisa. E isso, numa sociedade capitalista, é um prato cheio. Porque criam falsas necessidades para tentar nos oferecer os substitutos necessários para nós não estarmos em contato com essa sombra que nos incomoda, com esse algo que nos falta. Precisamos estar vigilantes. Não é ninguém que sabe aquilo que nos faz felizes, mas somos nós. Se não somos nós a nos transformar nas mercadorias e em objeto na mão de outras pessoas, pronta a nos manipular. Jesus, ao contrário, não se preocupava com as massas. Ele se preocupava com o indivíduo, porque ele sabia que a transformação do mundo e a nossa transformação precisa antes de um despertar para a nossa verdadeira essência,
coisa que foi a tônica de toda a sua mensagem. Há uma linha que une todos os ensinamentos de Jesus. E essa linha está no sentimento de compaixão. É o sentimento de compaixão e de piedade que nos aproxima e que faz com que a gente evite tratar os outros como objeto e também rechace o fato de alguém querer nos tratar como objeto. Quando nós tratamos os outros com empatia e conseguimos perceber a dor que não é minha, mas que eu percebo que é no meu semelhante, eu consigo tocar o meu coração de bondade e gerar uma aproximação. É justamente essa aproximação que está diretamente relacionada com o ideal existencial, que nós esquecemos e por isso, por vezes, sentimos perder o sentido. O maior objetivo da existência humana é perseguir esse ideal. Perguntar a nós mesmos qual o significado da minha própria existência. Por que eu sou importante nesse seio familiar, na profissão que eu executo? Porque a forma como eu executo a minha profissão pode ser também mais uma forma de viver o Evangelho. Em todo lugar para onde a gente vá, nós levamos as nossas convicções éticas e morais. Fazer o meu trabalho de acordo com a técnica exigida para o meu exercício profissional é dever de todos. Mas empregar nesse trabalho esse ar de olhar o outro como sujeito, perceber que ele também tem as emoções que eu também sinto, que os espinhos na carne dele podem estar expostos como um viciado em drogas, mas podem ser ocultos como a maledicência e a inveja, que muitas vezes, imiscuídos na nossa sociedade, sempre chegam de algum modo para nós. Ter esse olhar é perceber que o significado da vida é melhorar os nossos vínculos, estimular a nossa capacidade de cultivá-los e de mantê-los, porque o outro é a nossa escada para Deus. E quem é, meus amigos, que consegue viver feliz, suficientemente feliz, sozinho? Nós temos exemplos disso na literatura mediúnica. Os grandes mártires do cristianismo primitivo e que vieram após, depois de terem passado pelos seus processos, pelas suas provas, pelas suas missões, sentiram o coração compadecido pela mole humana e decidiram retornar, sem precisar mais reencarnar na Terra, mas participando dos serviços de assistência, para fazer com que nós possamos ascender até os planos, os altiplanos espirituais, onde eles estão. Nós chegaremos lá, se tivermos perseverança suficiente para seguir. Se a caridade for o nosso lema, não apenas por palavras, mas através de ações da nossa vida cotidiana. E Joana vai dizer ainda, esse vazio existencial, de certo modo, também se deriva do tédio, da repetição das experiências que não se renovam, da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo a inutilidade pessoal. O trabalho é o cerne dos ensinamentos de Deus. Onde quer que a gente vá, na pluralidade dos mundos habitados, sempre há o trabalho. Na natureza nós observamos isso. A semente no interior da cova escura, que desabrocha e que aponta as suas primeiras folhas, depois flores e frutos, mostra o trabalho de desbravar a escuridão e a umidade da terra para ascender rumo ao sol, rumo à claridade. Essa é uma metáfora que nós também podemos aplicar para a nossa existência espiritual. Mesmo que por ora nós estejamos experimentando uma conjuntura escura, que nós estejamos como cegos, tateando em sombras, sem nenhuma perspectiva de mudança,
e de melhoria do nosso cenário, é necessário continuar com um trabalho que precisamos fazer no nosso interior. O trabalho do nosso mundo íntimo é o de devassar nos cantos escuros das nossas lembranças e das nossas memórias aqueles sentimentos represados que a gente muitas vezes não quer reviver. Mas falar disso e relembrar isso talvez seja uma das raras formas de reelaborar esses sentimentos, ressignificar, como popularmente nós podemos dizer. E tendo vencido essas sombras, acolhido-as, entendendo que elas fazem parte da nossa existência, que fazem parte da nossa história, é um movimento imprescindível para que mais tarde nós possamos florescer e, enfim, dar frutos. Mas se esse movimento reflexivo não faz parte do nosso dia a dia, e se nós estamos sendo atropelados pelas ondas das circunstâncias na correria do dia a dia, vivendo apenas essas tribulações do mundo material, é fácil da gente cair nesse tédio de que Joana de Ângeles aqui faz menção. É muito provável que nós sim vamos repetir quase mecanicamente as mesmas experiências e muitas delas malogradas, e isso vai gerar um sofrimento em cima de sofrimento, até um momento em que nós não suportaremos mais tanto mal-estar e, experimentando um humor deprimido tão insuportável, rogaremos por auxílio. É nesse momento em que nós estamos no fundo do poço, nos pantanais da alma, como vai dizer o psicólogo junguiano James Hollis, que nós estamos em contato com as nossas emoções mais profundas. E pode ser, se for um movimento bem conduzido e reflexivo, que seja esse o exato momento em que nós defrontaremos com a nossa realidade emocional e, superando-a, consigamos sair desse fundo do poço. Consigamos refletir sobre aquilo que fazemos e que não nos gera mais bem-estar e felicidade. E aí nós começamos a mudar de hábito. Nos arrependemos e passamos a desejar ardentemente ter uma vida diferente. E não é outra a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é para espíritos crísticos, espíritos puros. É para espíritos que buscam a sua redenção. Para os arrependidos, para os que tropeçam, para os que erram, para aqueles que não conseguem ainda exercitar em completude tudo que Jesus nos traz nos seus ensinos. É para nós. Essa mensagem tem que ser vivida no limite das nossas possibilidades, nem mais, nem menos. E o tanto de empenho que nós fizermos para viver esse Evangelho vivo que nós já conhecemos, vai gerando as pequenas doçuras e satisfações da paz interior, que é fruto dessa harmonia psíquica que todos nós podemos, se quisermos, alcançar. Basta que tomemos essa decisão. E ela vai dizer ainda: o vazio não significa a ausência de significados internos. No exercício profissional eu já ouvi isso. Às vezes eu fecho meus olhos e não consigo imaginar nada. É como se eu olhasse para dentro e me visse pobre, vazia de emoções. Não. Pode ser que inconscientemente, por conta desses nossos algozes psicológicos, tenhamos colocado um muro muito espesso que nos impeça de acessar a nossa morada interior. Santa Teresa d'Ávila tem uma obra em que ela fala sobre isso. As moradas do nosso castelo interior. É necessário muito cuidado para ir quebrando cada um dos muros que nós vamos construindo ao longo dos tempos,
para nos proteger de lembranças desagradáveis e dolorosas que não queremos devassar. Portanto, o vazio não é a ausência de predicados morais, mas é uma temporária inconsciência deles, como se nós estivéssemos com a nossa visão turvada, que nos impede de observar e admirar quão ricos nós somos por dentro. E ela continua: esses valores adormecidos apenas surgem para que o indivíduo possibilize a utilização de lutar contra as próprias dificuldades. Os recursos que nós buscamos do lado de fora para resolver as nossas inquietações, na verdade, jazem adormecidos dentro de nós. Allan Kardec fala sobre isso em O Livro dos Espíritos, dizendo que as virtudes e essas potências da alma estão como que em germe, em crisálida, em nosso espírito, e portanto precisam ser devassadas, exploradas, com carinho, com cuidado, para que possamos fazê-las florescer na nossa atual existência. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que descreve as potências da alma e coloca a principal como aquela que está acessível a todos nós, a vontade. É bem verdade que por vezes passamos por dificuldades emocionais muito grandes que não conseguimos sozinhos, e isso também nos gera culpa, como se nós intencionalmente quiséssemos, por exemplo, sofrer de um determinado transtorno psíquico. Mas o que Leon Denis aponta é que a vontade de superar pode fazer, inclusive, nós buscarmos outros auxílios para que nós consigamos recuperar esse valor de existir. E é a isso que Joana se dedica quando ela fala sobre a autoconsciência. Ter a consciência de si mesmo fará de nós descobrir a nossa finalidade existencial. Buscar os recursos médicos, psicológicos, os recursos no próprio centro espírita, os tratamentos, as meditações, a prece, são todos benefícios que nós temos à nossa disposição para resgatar o sentido da nossa vida, mas nenhum deles irá funcionar se o nosso desejo não for de descobrir essa beleza que nós temos dentro de nós. É por isso, meus amigos, que ela vai encerrar dizendo: o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as potencialidades adormecidas, a qual nós podemos chamar o Deus interno. Todos nós temos um Deus interior, com todas as características necessárias para nos dar a felicidade que tanto almejamos. Mas às vezes somos nós que crucificamos esse Cristo novamente, que achamos que não somos merecedores de agora termos a oportunidade de sermos felizes. Às vezes somos nós que nos algemamos às lembranças. Somos nós que tentamos entender mal aquilo que nos sucede. Precisamos estar dispostos e nos abrir também para ressignificar as experiências que tivemos. Porque o objetivo é sairmos daqui mais sábios. Extrair daquilo que acontece conosco as lições, para que assim possamos nos fortalecer cada vez mais. E já caminhando para o final, eu não poderia deixar de lembrar de uma experiência que Jesus teve com uma mulher em especial. Jesus gostava de estar no contato com mulheres, e ele escolheu o encontro. O Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 9, narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela experimentava um profundo vazio existencial. Ela tinha uma sede de afeto que poucos sabiam. Ela tinha um sonho de formar um lar e de distribuir o seu amor aos filhos amorosos que o Pai pudesse lhe conceder. Mas, infelizmente, ela não era satisfeita nos seus próprios desejos.
e sentia uma amargura profunda, uma amargura que a fazia descambar na autodesvalorização própria. É justamente o que nós observamos nos casos de vazio existencial. O sentimento de autoestima, a valorização pelo próprio indivíduo e a valorização dos outros segue enfraquecida. Jesus, então, decide fazer algo muito interessante. Caminhando de Jerusalém para a Galileia, havia um trajeto que era o trajeto normal que todos faziam, que era passar pelas estradas de Jericó a Betaneia. Jesus prefere andar mais 50 quilômetros em aclive, ou seja, ele passou por lugares montanhosos. E ele decide afadigar o seu corpo para dar uma das lições mais inesquecíveis de todo o Evangelho. Os apóstolos que o acompanhavam, nós podemos imaginar, ficaram se perguntando por que Jesus tinha decidido fazer aquela trilha e passar por dentro da Samaria. Ao chegar ao poço de Jacó, extenuado por conta da longa caminhada sol a pino, Jesus decide sentar-se e esperar. Poucos minutos depois, aparece uma mulher com um vaso para chegar no poço e coletar água. Jesus apenas a observa. Psiquicamente, tinha a argúcia de investigar quais eram as dores profundas e inconfessáveis daquela criatura. E ela, muito ressabiada, temerosa, silenciosa, vai, pega a sua água e quando já está no caminho de volta para casa, Jesus dirige-lhe a palavra. No fundo, ela se sentia muito triste por conta desse proceder. Um homem judeu não pode se referir a uma mulher samaritana. Jesus quebra o protocolo e pede água de beber. Mulher, dá-me de beber. Ela se espanta duplamente. Primeiro, pela ousadia dele quebrar um protocolo tão fielmente cumprido pelos judeus. E segundo, por pedir-lhe água. E então ele continua o diálogo dizendo: se soubesses, mulher, se conhecesses o dom de Deus, não seria eu a te pedir água, mas era tu que me pedirias, e eu lhe daria água, porque essa que me serves voltará a ter sede algum dia. Mas a água que eu tenho para te dar, essa te dessedentará, e você nunca mais sentirá sede. É água viva, água em abundância. Aquela mulher não entende muito bem essas palavras, mas hoje nós conseguimos entender. A água que Jesus tem para nos dar é um preenchimento do nosso ideal existencial com o amor divino. As tragédias coletivas, as epidemias, as vicissitudes vão chegar, porque o nosso corpo está destinado a perecer, mas a nossa vida está destinada a brilhar. Nós precisamos nos convencer que não somos a treva do mundo. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Façamos então, meus amigos, ela brilhar para nós e perante todos os homens. No nosso interior há um tesouro inestimável e muito pouco explorados. Com tanto trabalho a fazer, por que nós estamos tão ansiosos com o mal-estar do lado de fora? Vamos ao trabalho. Jesus nos espera e a pressa é nossa, porque nós queremos ser felizes. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.